para mais uma aula online, né? Nós, professores, estamos aqui aprendendo muito sobre tecnologia para poder preparar essas aulas, está sendo ótimo. E como é que estão indo aí de quarentena? Muitos trabalhando, muitos não. Aqui a gente continua trabalhando com as crianças em casa, que não é fácil. Gente, vamos falar hoje sobre o Programa Nacional de Imunização. Como eu falei para vocês, vários temas abordados nessa disciplina são temas atuais, né? E a gente consegue entender melhor tudo que eu vou passar aqui para vocês, porque a gente está vivendo isso, quando a gente vive um fato, né? Por isso que a gente tem a prática dentro do hospital, as coisas ficam muito mais claras. Eu tenho um passarinho que ele compete comigo, então se ele começar a falar muito, eu vou cantar muito, vou ter que dar uma pausa, porque ele canta bem alto. Vamos lá então, gente? Então, o objetivo do Programa Nacional de Imunização é o controle de doenças imunopreveníveis através da ampla cobertura de vacina. Então, para que a população possa ser provida adequada proteção imunitária contra as doenças abrangidas pelo programa. A gente pode ver até aqui as vacinas da gripe já começaram a ser administradas, né? As doses que sempre sobravam já acabaram, então você vê a confiança que esse programa traz, né? E as vacinas são grandes. Então, o programa ele tem avançado ano a ano, né? Para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o calendário nacional de vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Então, a gente disponibiliza, né, hoje no calendário 19 vacinas, tá? Inicia-se desde os recém-nascidos e se estende por toda a vida. Então, a gente pode ver até como o programa ele tem que ser atualizado, né, ano a ano, porque esses vírus eles se modificam, as apresentações, como eles se apresentam em situações também, climas, enfim. Isso daí é uma crescente, assim como, né, nosso programa de saúde. Eles não podem parar, eles têm que estar sempre em constante atualização, modificação, né, às vezes testes, para chegar a um resultado seguro. As vacinas são seguras, estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra a doença transmissível. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas uma dos melhores investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. Gente, não é à toa que muitos falam que acham que no Brasil esse vírus ele vai ser mais atenuado justamente porque o Brasil tem uma cobertura vacinal muito ampla, né? As crianças já começam desde pequenininhas a tomarem as vacinas, né? E é obrigatório. Peraí. Então, é obrigatório. A gente vê que para fazer matrícula das crianças na creche tem que apresentar o calendário vacinal. Então, essas gerações mais novas, todas elas já vêm com uma carga de vacina, de imunidade muito alta, né? Isso vai fortalecendo o sistema imunológico delas, né? O que já não ocorre com os mais idosos, né? Com os adultos mais velhos, né? Não adultos jovens, porque os adultos jovens também já vieram pegando essa caminhada aí do Programa Nacional de Imunização. Então, é um dos maiores do mundo o nosso programa, né? Ele oferta 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Desses 45, 19 estão nos calendários, né? Então, tem alguns que são específicos para situações, para povos, enfim. As vacinas destinadas a todas as faixas etárias e campanhas anuais para atualização da caderneta de vacina. Então, você vê que
quem tem filho pequeno aqui sabe, né? De repente, quem não tem não sabe, mas a cada tanto tem uma campanha que a gente tem que ir lá com as crianças, eles vão olhar, vão checar se as cadernetas estão certinho. Então, existe um cuidado, uma atenção muito grande em relação às vacinas, justamente para situações como essa que a gente está vivendo, né? Porque um surto é muito mais difícil e hoje eu acho que eu nem vou precisar explicar para vocês o quanto é difícil controlar um surto, uma pandemia, né? Então eu acho que metade da aula aqui vocês já estão vendo. Então o custo-benefício das vacinas ela é enorme, né? Veja a atual situação que a gente está vivendo. Não tem como mensurar. Então, existe uma atenção muito grande no Programa Nacional de Imunização, existe um gasto muito grande, porque eles sabem que esse gasto ele vale a pena. Porque quando se perde o controle, a situação é pior. Então, veja o rombo que vai acontecer no mundo por causa de um vírus. Então, vocês conseguem ter noção de o porquê, o foco e a atenção e o investimento no Programa Nacional de Imunização. O envolvimento do programa é orientado por normas técnicas estabelecidas nacionalmente, que nem eu falei, é um setor organizado, com protocolos, com capacitações, as pessoas que trabalham nas salas de vacina e que são responsáveis pelo programa ou diretamente ligadas, elas recebem capacitação constantemente. Né? Depois, mais tarde, nós vamos falar da sala de vacina, de todo o preparo, enfim. É uma atenção e um protocolo bem fixado, bem institucionalizado e tem que ser seguido. Então, as normas se referem à conservação, o transporte e administração dos imunobiológicos, assim como o aspecto de programação e avaliação. Até nós vamos ver, essas vacinas, muitas delas são vírus vivos, então existe um cuidado com a conservação, não adianta. Se ela não ser mantida naquela temperatura, o vírus morre e daí você depois vai aplicar um vírus morto, não dá certo, ela não vai ser, ela não vai surgir o efeito esperado e isso é um problema. Então tem-se uma preocupação, tem um protocolo, tem uma aula só que a gente vai dar metade da aula só para entender como é que funciona a sala de vacina. Hoje eu vou dar umas pinceladas no assunto. Então, assim, um pouquinho da história da vacina no Brasil, tá? Quando que começou, até para a gente ver todo esse andamento, como ele evoluiu rápido depois da implantação do Programa Nacional de Imunização. Então, os êxitos nas campanhas de vacinação contra a varíola na década dos anos 60 mostrou que a vacinação em massa tinha o poder de erradicar a doença. Então, tivemos um surto de varíola, né? E você imagina, vocês conseguem imaginar uma parte da confusão, porque foi um surto aqui em questão de nacional de Brasil, né? Assim como se tem a cada tanto alguns surtos ainda algumas endemias, né, que se perdem um pouco o controle e se massifica a vacinação naquela região, enfim. E eles iniciaram com essas vacinas, né, que antes elas não eram em campanhas, elas aconteciam mais para controle situacionais. E houve-se um resultado bem positivo. Então, o último caso de varíola notificado no Brasil foi em 71 e no mundo em 77 na Somália. Em 73 foi formulado o programa, o PNI, por determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo de coordenar as ações de imunização que se caracterizavam até então pela descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de cobertura, que foi aquilo que eu falei, ele não era campanha, não era seguido que nem é hoje em dia, em calendários com datas, com idades, eles tinham caráter episódico. Tá acontecendo o caso ali, vamos vacinar lá. Tá acontecendo o caso lá, vamos vacinar do outro lado. Em 75, então você vê, ó, em 73 foi formulado o programa. Em 75 foi institucionalizado, resultante da somatória de fatores de âmbito nacional
e internacional que convergiam para estimular e expandir a utilização de agentes imunizantes, buscando a integralidade das ações de imunização realizada no país. Então, como eu falei nas aulas anteriores, essa questão da população saudável, ela não é só de uma região, de uma nação, ela é em questão internacional. E vocês conseguem hoje entender por quê, né, essa preocupação. Então, ou existiu uma pressão para que esse programa fosse institucionalizado. Tanto é que essas vacinas, elas às vezes são formuladas num país, testadas em outros, para depois ser introduzidas naqueles outros, enfim. Existe todo um trabalho em conjunto, né? Trocas de informação, ver situações como agora, assim, existe. Não, conseguiu, daí o outro tá conseguindo, tá tendo pesquisas paralelas, né? A informação de um soma na informação do outro, porque a intenção é o resultado.